Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou dar uma dica que a gente pode trabalhar na sala de aula sobre gêneros textuais. Eu sou professora no terceiro ano do ciclo inicial da alfabetização e, assim como o terceiro e os outros anos, a gente tem que trabalhar os gêneros textuais, né? Eu vou falar sobre a receita, gênero textual receita, porque é um gênero que a gente trabalha no terceiro ano. É um gênero muito bacana, muito bom de ser explorado, porque ele pode abranger várias disciplinas. E hoje em dia é uma coisa que se bate muito na mesma tecla sobre trabalhar de forma interdisciplinar, né? E se a gente for parar para pensar, é uma coisa bacana. A própria receita, ela tem essa diversidade. A gente pode fazer dessa forma. Como, por exemplo, eu vou trabalhar a receita. Primeiramente, eu vou começar explicando o formato desse gênero. Como que é a receita? O que diferencia ela dos outros gêneros textuais? O que ela tem de diferente? Como, por exemplo, quando a gente vai falar da fábula, a gente sempre deixa assim, aquela dica para os nossos alunos que a fábula tem a moral da história. E que os personagens são animais, né? Então, assim, já tem aquele macetezinho para diferenciar o gênero do outro, de outros textos. A receita, o que a receita tem de especial? Ela tem, primeiramente, os ingredientes, né? Aparecem os ingredientes, depois aparece o modo de fazer. Algumas receitas vêm também falando para quantas pessoas, né? Qual o rendimento, tem tudo isso. Então, quando eu vou lá nos ingredientes, o que tem que aparecer antes? Tem que aparecer a quantidade de cada ingrediente, não é? Por exemplo, se eu vou colocar 5 colheres de açúcar, então tá lá 5 colheres de açúcar. Aí é que entra o X da questão, onde eu posso explorar. Por quê? Eu vou estar trabalhando leitura, escrita, né, a ortografia, gramática, tudo isso dentro da receita. Só que o que eu posso trabalhar mais também? Eu posso trabalhar a matemática. Por quê? Porque quando eu vou lá nas quantidades, o que acontece? Quantidade tem os números, né? Tem a quantidade de cada coisa. Então, o que eu faço? Eu posso estar trabalhando as medidas de capacidade, posso já explorar aqui. Eu posso começar, né? Iniciar e depois eu posso voltar aprofundando, porque isso aqui a gente também trabalha no terceiro ano, né? As medidas de capacidade. Então, eu posso trabalhar litros, grama, quilograma, tudo isso eu vou trabalhar, porque tem receita que vai litros, tem receita que vai gramas e assim por diante. O que mais eu posso explorar dentro de uma receita? Nós, no terceiro ano, a gente trabalha a multiplicação. Dependendo da turma, se a turma tem uma dificuldadezinha maior, a gente vai deixando a multiplicação mais lá para o final. Por quê? Porque primeiro eles têm que como é que eu posso explicar? Eles têm que aperfeiçoar a adição e subtração para poder entrar na multiplicação. Só que eu posso começar com a noção. Mas de que forma essa noção? Eu posso trabalhar o dobro e o triplo aqui na receita. Porque se ele for multiplicar por 1, ele vai estar multiplicando pelo próprio número. Então, já é um macetezinho. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Mas e o 2? Aí eu vou entrar aqui na receita. Gente, aqui ó, eu tenho que dobrar essa receita. Como que a gente vai fazer? Se tá aqui 2 ovos, eu vou dobrar? Quantos ovos eu vou colocar? Do dobro é 2 vezes aquele número. Então, se está pedindo 2, eu vou colocar 4. E o triplo da mesma forma, porque o triplo é o quê? 3 vezes aquele número. Então, quando eu vou trabalhar a receita, eu coloco os alunos para mexer, né? Eles colocam a mão na massa, literalmente. E quando eles estão trabalhando o concreto, é muito mais fácil para eles assimilar. Então, o dobro e o triplo, eu já trabalhei já na sala de aula, trabalhando o gênero textual receita. E funciona muito, é muito bacana, o resultado é bom. Eles acabam aprendendo de uma forma tão lúdica que acabam passando de uma forma mais tranquila, absorve de uma forma melhor do que se você for só lá no quadro, o dobro é isso, o triplo e assim por diante, que fica aquela coisa massacrante também, né? E pra gente trabalhar na sala de aula, a gente pode levar frutas e aí fazer a salada de fruta. Igual eu posso colocar lá, são 2 bananas. Ah, mas eu quero usar o dobro. Então vai dar tanto, o triplo, tanto. E aí, o que eu posso estar trabalhando também?
Olha a interdisciplinaridade entrando aí. Eu trabalhei português, eu trabalhei matemática, agora eu posso trabalhar ciências. Por quê? Porque eu posso falar sobre as frutas, posso falar sobre saúde, sobre comer bem, né? Eu posso falar sobre as frutas de cada estação, qual fruta que se dá bem em qual estado, qual é o clima, tudo isso eu posso abordar nessa receita, tudo isso eu posso trabalhar. Então, uma receita pode ser que eu trabalhe uma aula todinho, que eu vou estar trabalhando várias disciplinas juntas. Então, assim, o que eu já observei nesses anos que a gente trabalha em sala de aula, que a prática ela é muito mais fácil de ser absorvida. E como a gente tem que trabalhar a receita, então nada melhor do que levar para a sala de aula e colocar eles para nos ajudarem. É claro que dá um pouco de trabalho, dá um pouco de bagunça, mas eu acredito que o resultado é compensatório. Eu acredito que compensa. Tem várias receitas que a gente pode fazer assim na sala de aula, como por exemplo tem um brigadeiro que ele não vai ao fogo, ele é um brigadeiro com leite ninho, achocolatado, facinho de fazer também. Que também eu posso trabalhar tudo isso que eu já citei nessas outras aqui. A própria salada de fruta, vitamina, mousse. Eu já fiz já com algumas colegas minhas em outras escolas, a mousse. Depois a gente coloca nos copinhos de café, aí distribui. Fica muito legal. E quando eles olham e falam assim, nossa, foi eu que fiz, eu ajudei a fazer. Eles ficam assim super contentes de ver o fruto do trabalho deles. E nem percebem que aquilo ali é um conteúdo que precisa ser trabalhado. Então, o que eu tenho a passar hoje é isso. Façam dessa forma que eu já fiz. Vou fazer de novo esse ano, que eu continuo, né, no terceiro ano. Vou trabalhar dessa forma. Vários colegas também trabalham assim e o resultado é muito bom, é positivo. Certo? Então, era isso. Obrigada, boa noite.